Amém? Gostaria que você curvasse a sua cabeça, que você orasse ao Senhor por esse momento. Pedisse que o Senhor viesse a estar falando ao seu coração. Que o Senhor possa estar tocando na nossa alma, no nosso corpo, no nosso interior. Naquele lugar onde somente você e Deus estão presentes, naquele lugar onde você chora, onde você se alegra. Que o Senhor, o Espírito Santo, possa estar falando com você neste dia. Através dessa mensagem, através dos louvores que foram cantados, através desse momento onde você pede: Senhor, fale comigo. Senhor, eu clamo ao Senhor, fale ao meu coração. Ore ao Senhor. Peça ao Espírito Santo, fala ao meu coração. Eu sei que eu às vezes não consigo te ouvir, às vezes eu não consigo receber aquilo que o Senhor quer falar, mas hoje, nesse dia, nessa manhã, Espírito Santo, fala ao meu coração. Muda a minha vida, muda a minha história. Senhor Deus, Senhor Espírito Santo, Jesus, venha estar neste lugar. Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos por essa manhã, porque nós cremos e a Tua palavra diz que a Tua presença se faz real, onde ou dois ou três estiverem manifestando o Seu nome, onde os Seus filhos estiverem manifestando o Seu nome, o Senhor se faz presente, e o Senhor se faz presente aqui neste lugar, o Senhor se faz presente na nossa casa, o Senhor se faz presente aonde nós estivermos, porque a Sua palavra assim nos prometeu. Por isso somos gratos, por isso agradecemos, Deus, porque o Espírito Santo está junto conosco para falar ao nosso coração, para estar junto conosco, para nos ensinar, para nos levar à Sua verdade e à Sua palavra. Senhor, somos gratos porque a Tua palavra que é ministrada aos nossos corações. É isso que eu te agradeço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje é um momento que a palavra de Deus possa tocar e mover a sua vida. Que Deus possa transmitir aquilo que Ele quer falar no meu coração, aquilo que eu estava ministrando da palavra de Deus comigo. Que Deus possa trazer ao seu coração nesta manhã, você que nos acompanha, você que assiste a live, você que está aqui presente no culto. Que Deus abençoe a sua vida. Gostaria de ministrar e falar um pouco do que Deus trouxe ao meu coração, daquilo que Deus tem colocado no meu dia a dia, falar da minha experiência, daquilo que eu tenho vivido. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele morreu na cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ser perdoados do pecado original, lá do Jardim do Éden, do pecado que nos distanciou de Deus. Jesus veio à terra para morrer uma morte de cruz, para que eu e você pudéssemos estar na presença de Deus, para que eu e você pudéssemos escolher, ter a opção, para que nós pudéssemos então escolher nos relacionar com Deus. Essa é uma história muito antiga, que eu gostaria de detalhar ela um pouco, em alguns momentos e alguns passos que me vieram à mente, textos que me vieram dizendo exatamente isso. Desde o princípio, o que Deus mais quer é se relacionar conosco. Lá em Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 3 e 4, a Bíblia nos conta a história da criação, Ele nos conta como a terra foi formada, como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher, e como a história nos conta que Deus, no passar do dia, na viração do dia, que mais ou menos dá ali entre as 5 e 6 horas, a história nos mostra, e a Bíblia nos conta, que Deus vinha ter no Jardim do Éden para conversar com Adão sobre o que ele tinha feito, para conversar e para ter um relacionamento de pai e filho, para ter um relacionamento com Adão. Na viração do dia, Deus vinha ter com Abraão para conversar com ele, para ter um relacionamento. Não porque Deus não sabia o que Adão tinha feito, não porque Deus não conhecesse aquilo que Adão tinha feito, quais animais ele tinha feito, o que ele tinha comido, aquilo que ele ia falar, aquilo que ele não tinha falado, como ele tinha conversado com sua esposa, não.
Deus sabia de todas essas coisas, mas ainda assim, Deus escolheu ter um momento para conversar com Adão. A Bíblia nos mostra que, pelo fato que aconteceu ali com Adão e Eva, eles aconteceram, o pecado entrou no mundo, e aí então sim houve a separação. Houve o quê? Uma dificuldade de relacionamento entre o homem e Deus. A Bíblia nos diz que houve uma ruptura, houve ali uma quebra de relacionamento, na onde abriu-se um vazio, na qual o homem não conseguia mais se relacionar com Deus. E o problema desse relacionamento se tornou o pecado. Não os pecados em si que nós cometemos, mentira, roubo, ou o que quer que seja, mas a palavra nos diz que o pecado, a origem do pecado, foi aquilo que nos afastou de Deus. E a Bíblia nos ensina que nesse afastamento, quando o pecado entrou na terra, quando o pecado entrou na vida do ser humano, Deus já estabeleceu um plano para que eu e você pudéssemos nos reaproximar de Deus. Não por nós mesmos. A palavra nos ensina e os estudos nos ensinam que o significado da palavra religião é a tentativa do homem de se aproximar de Deus. E não é a religião que nos aproxima de Deus. Não é você ir no culto todo domingo. Não é você orar todos os dias. Não é você jejuar a sua vida inteira. Não é esses fatos de religião que nos aproximam de Deus. Não é você louvar a Deus todos os dias que te aproxima de Deus. Não é você buscar fazer as coisas boas. Não é você buscar aquilo que é justo que faz você se aproximar novamente de Deus. Não é nenhuma ação e nenhum ato meu ou seu que nos aproxima de Deus. A palavra nos mostra que quando o pecado entrou no mundo, Deus haviu de prover o sacrifício do seu Filho para nos reaproximar do Senhor Jesus. Não tem a ver com aquilo que eu posso fazer, não tem a ver com aquilo que eu posso alcançar, mas tem a ver com aquilo que Deus pode fazer na minha vida. Aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Quando nos tentamos nos tornar justos para nos aproximar de Deus, eu não sei você, mas quanto mais eu tento não mentir, mais eu acabo mentindo. Quanto mais eu tento não pensar em coisas ruins, quanto mais eu tento não pensar em algo que deturpa a minha mente, mais eu penso naquilo. O nosso corpo parece inclinado para fazer aquilo que nós estamos pensando. Aquilo que nós temos colocado em nossa mente. Quanto mais eu tenho pensamentos pecaminosos, quanto mais eu penso, não, eu preciso lutar contra eles, quanto mais eu coloco à disposição, não, eu preciso ir contra esses pensamentos, eu preciso me posicionar contra isso, porque é isso que Deus quer que eu faça. Quanto mais eu penso em não pecar, mais eu peco. Eu não sei você, mas de vez em quando vem alguns pensamentos pecaminosos na minha mente, e quanto mais eu foco em não pensar nele, mais aparece na minha mente. Quanto mais eu foco em não pensar em alguma coisa, mais aparece aquilo na minha mente. Estou passando na rua, estou andando, de vez em quando, graças a Deus, sou humano, sou normal, e estou passando na rua, me vem ali, olho uma mulher e, meu Deus, aí eu não posso pensar naquilo. Aí eu paro de olhar para a mulher, porque o problema foi a mulher, que me levou ao teu pensamento pecaminoso. Aí eu paro de olhar para a mulher, aí começa a vir mulher na minha mente. E não estou vendo nenhuma, estou olhando pássaro voando, estou olhando a árvore parada, e começa a ter pensamentos pecaminosos. Quanto menos eu tento pensar em fazer o erro, mais eu me direciono para o erro. Aí eu fico na minha mente, nossa, eu não posso pensar naquilo, o que eu vou pensar agora? Mulher. Aí já pecou de novo. Já cometendo o mesmo erro. Quanto mais você pensa em não cometer aquilo que te leva a pecar, mais você faz aquilo. Eu não posso gastar dinheiro, eu não posso me descontrolar, eu não posso gastar dinheiro. E aí, que hora que você está vendo, o que você está fazendo? Gastando dinheiro. Aquilo que te leva a pecar, quando você se posiciona contra aquilo, mais aquilo vem na sua mente. Porque é assim que funciona o ser humano.
A palavra de Deus nos diz que aquilo que está no coração, aquilo que está no nosso coração é aquilo que está dentro de nós. Quanto nós queremos nos posicionar em não fazer o mal, mais o mal nós fazemos. Paulo diz isso. Aquilo que eu devo pensar é aquilo que eu não penso, e aquilo que eu não deveria pensar é aquilo que está na minha mente. A palavra de Deus nos ensina que é necessário que Deus venha ao nosso socorro. Porque se não for Cristo Jesus, nós estamos perdidos. Quantas vezes na minha vida, na adolescência, eu lá, não, eu preciso andar nos caminhos certos, eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso estar no caminho de Deus, e tentando fazer com a minha força, e quanto mais eu via, mais eu afastado estava de Deus. Estava vindo na igreja, estava filho de pastor, vindo na igreja, tocando bateria, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus pelo dia, mas mais eu estava me perdendo naquilo que é chamado religião. Não tinha um relacionamento com Deus. Eu não estava ali para relacionar-se com Deus. Mas eu estava criando ritos, eu estava criando, todo domingo no culto, toda quinta-feira no culto, e se eu não for no culto eu vou para o inferno, meu Deus do céu, socorro, vou morrer, e o inferno, o Satanás vai querer pegar eu, e o diabo está atrás de mim, e essa vida louca. Mas não é essa vida que Deus quer que você tenha. Não é isso que Deus tem para você. A palavra de Deus nos ensina lá em Êxodo capítulo 25, do capítulo 25, do verso 10 ao verso 21, a palavra de Deus que chegou um certo momento da história que a Bíblia nos conta, onde Deus olhou para a situação do homem. Ele já havia prometido que Jesus iria salvar a humanidade, mas ele queria não somente estar afastado do homem, Deus escolheu estar entre os homens. A palavra de Deus nos diz que ele olhou para Moisés e falou: Moisés, faça uma arca para mim e eu habitarei entre vocês. Gostaria de ler com você lá Gênesis, Êxodo, capítulo 21. Não, Êxodo, capítulo 13, verso 21. Não. Desculpa, é Êxodo capítulo 40, do verso 34 ao 38. A palavra de Deus diz assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. A palavra de Deus aqui está falando que Deus escolheu habitar entre o povo de Israel. O povo de Israel tinha muita dificuldade em crer um Deus invisível, em crer um Deus na onde eles não podiam ver, na onde eles não podiam tocar, na onde eles não podiam sentir, e por isso Deus escolheu habitar entre eles. Deus falou para Moisés: Moisés, construa uma arca, construa o tabernáculo, e eu habitarei entre vocês. Só que habitar entre nós, habitar entre o seu povo, habitar entre os seus filhos, não é o plano de Deus. É a imagem daquilo que Deus quer ter. A palavra de Deus diz que aqueles homens, mesmo tendo Deus entre eles escolheram pecar, eles escolheram fazer aquilo que era errado, eles escolheram aquilo que não era perfeito, eles escolheram pecar, mesmo tendo Deus entre eles. E o plano de Deus não é que Ele viva entre nós.
O plano de Deus é que Ele viva em nós. A palavra de Deus nos mostra que o povo de Israel muitas vezes se perdeu, mesmo tendo a presença de Deus entre eles. Mesmo tendo a presença de Deus no meio deles, mesmo tendo aquele fogo descendo de noite, tendo aquela nuvem passando por dia, os seus inimigos olhavam de longe o acampamento de Israel e viam que tinha algo de poder ali. Eles olhavam o tabernáculo e olhavam, meu Deus, tem uma nuvem que segue de dia e uma chama de noite que fica ali, tem algo diferente. Mas mesmo com todo esse poder, mesmo com todo esse milagre, mesmo com toda essa transformação, a proteção de Deus, eles se perderam porque Deus somente estava entre eles. Da mesma forma que eu te falei que eu estava entre aqueles que serviam a Deus, você pode estar no meio de entre aqueles que servem ao Senhor. A sua família pode pertencer a Deus, mas quantas vezes minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, como filhos de pastor, pastores estavam ali e eu simplesmente estava entre Deus. Via minha mãe profetizando, via minha mãe ali falando palavras de Deus, ministrando a salvação, meu pai ministrando o amor, a graça de Deus, mas eu, Yohanan, perdido. Entre Deus, mas não salvo. Entre a religião, entre a salvação, entre aqueles que conhecem a Deus. A palavra de Deus diz que os seus pais conhecerão a Deus, mas e você? Você precisa se relacionar com Deus. Quando ele olha para Abraão, Isaac e Jacó, Jacó, eu conheço o Senhor, você é o Deus do meu pai. Ele sabia quem era Deus, mas era o pai dele que se relacionava com Deus e não ele. É necessário que eu e você nos relacionemos com Deus verdadeiramente. A palavra de Deus diz em 1 Crônicas, capítulo 3, de um exemplo de um homem de Deus, na qual ele foi ungido, um homem de Deus na qual foi profetizado, um homem de Deus na qual Deus levantou entre muitos de Israel, o rei Saul. O rei Saul foi colocado como homem, como rei, chamado a guiar uma nação, para levar uma nação numa direção. Mas a palavra de Deus nos mostra que o rei Saul escolheu não ter Deus entre eles. Não ter Deus no meio deles. Se nós lermos lá em 1 Crônicas, capítulo 13, do verso 1 em diante. Deixa eu achar aqui. A palavra de Deus diz lá que depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000, de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a todos os nossos irmãos, e em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes, aos levitas que estão com eles, em suas cidades, para vir se unir a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Saul, um homem na qual foi profetizado, um homem na qual os profetas ungiram, um homem qual Deus escolheu para fazer algo diferente, mas ele não se relacionava com Deus. A Bíblia diz que a arca significava que Deus habitava entre eles. E Saul começou a usar a habitação de Deus, a arca, para vencer as guerras. Ele pegava a arca, colocava no meio do exército e vamos para a guerra, porque se Deus está entre nós, como que nós iremos perder? E aí ele ia para a guerra, porque Deus estava entre eles. Ele estava usando Deus para as vitórias próprias, para aquilo que ele queria fazer, mas não para aquilo que Deus queria mostrar. E a Bíblia diz que num certo momento, Saul perdeu uma guerra e a arca foi levada embora. E a partir do momento onde Saul perdeu uma guerra e a arca estava entre eles, e a arca ou Deus não estava mais servindo para vencer as batalhas dele, a arca não tinha mais importância. Então a arca foi levada embora e não havia mais importância para os filhos de Israel, se Deus estava com eles ou não. Davi fala que Saul não se importou em ter a arca, Saul não se importou em ter a presença de Deus no meio
do povo de Deus ou não. Eu e você podemos escolher, Deus nos dá a opção de escolhermos termos Deus em nossa vida ou não. Deus nos dá a opção de escolhermos termos Deus, termos eles em nós, ou simplesmente vivermos uma vida. Estamos falando de um homem na qual foi profetizado, estamos falando de um homem na qual foi ungido, nós estamos falando de um homem na qual Deus tinha um propósito, mas ainda assim ele escolheu que não era importante ter Deus na vida dele. E a história nos diz aquilo que aconteceu, a história nos diz aquilo que Deus fez, aquilo que aconteceu na história de Saul. Mas aqui também a palavra de Deus nos mostra um homem na qual também foi profetizado, um homem também foi escolhido, um homem na qual os profetas derramaram o seu óleo, e ele escolheu ter a presença de Deus no meio dele. A primeira coisa que Davi faz quando ele está chegando em Jerusalém, ele se lembra que era necessário ter a presença de Deus no meio do povo. É necessário que se tenha Deus entre eles, porque sem Deus nada podemos fazer. Davi levanta e chama todos os homens, chama todos os servos, chama todos os guerreiros e fala: é necessário que nós busquemos a presença de Deus, é necessário que nós tragamos novamente a arca, para que Deus esteja no meio de nós. E você conhece a história de Davi, uma história de guerra, uma história de vitórias, uma história de conquistas, mas ainda assim, esse não é o plano de Deus para mim e para você. O plano de Deus para mim e para você não é que Deus habite entre nós, porque da mesma forma que Saul estava perdido, porque ele escolheu não estar na presença de Deus, eu também, quando estava no meio da minha casa, estava perdido, mesmo estando com Deus ali no meio. Não é porque você vai numa igreja que você está salvo, não é porque você não vai numa igreja que você está perdido. Mas como está o seu relacionamento com Deus? Isso não tem a ver com uma igreja, isso não tem a ver com a sua situação financeira, isso não tem a ver com a sua situação familiar, isso não tem a ver com qualquer coisa deste mundo. Isso tem a ver com algo particular, seu e Deus. E é por isso que a palavra de Deus, lá no princípio de Adão e Eva, ele prometeu que Deus, o Filho, estaria conosco. A palavra de Deus diz que Jesus morreu uma morte de cruz, e ele morreu uma morte de cruz para que ele pudesse habitar em nós. Habitar dentro de você. E se você seguir os ensinamentos bíblicos e como fazer a leitura dos evangelhos, os discípulos, num certo momento, conviveram com o Senhor Jesus entre eles. E era maravilhoso. Jesus entre os discípulos era algo tremendo. Jesus multiplicava o pão, Jesus multiplicava o peixe, Jesus fazia os milagres. Eles estavam em tempestade, aquela tempestade, eu vou morrer, e Jesus levantava, erguia os seus braços e o mar acalmava. E é sensacional, é tremendo ter uma vida com Jesus no meio deles, entre os discípulos. É poder ver a glória de Deus a todo momento, sim. O povo lá no deserto, eles viam o maná cair do céu, eles viam a água sair da pedra, eles viam o alimento vindo voando, os passarinhos, a gente não quer mais maná, e vinham os passarinhos, morriam, eles comiam churrasco de passarinho. Eles tinham o poder e a glória de Deus, eles entravam em guerra, era só Moisés levantar as mãos assim, e eles começavam a vencer a guerra. A hora que ele abaixava, começava a perder, ele levantava a mão, meu Deus, eu ia botar uma madeira na mão do cara lá, para deixar ganhando, o tempo todo. Amarra as mãos dele para cima e deixa pendurada, para a gente ganhar tudo que é batalha. E é tremendo, imagina você entrar numa batalha, né, você olha para a batalha assim, olha para Moisés, vamos, só luta e olha para trás. A hora que ele abaixar, você recua. Ela levantou a mão, a gente vai para frente. É tremendo ter Deus entre nós. E os discípulos também. Eles olhavam, não, a gente vai vencer qualquer coisa, o Filho de Deus está com a gente, qualquer batalha, qualquer coisinha que tiver aqui, a gente ganha, por quê? Porque o Filho de Deus está aqui.
O Filho de Deus está aqui. É por isso que Pedro olha, que vê o soldado romano vindo buscar Jesus. Jesus está comigo, o Filho de Deus está comigo, agora vou prender Jesus, pega a espada, vou matar todo mundo, porque se o Filho de Deus está comigo, pode vir Roma inteira. Pode vir o mundo. Porque Jesus está comigo. E aí ele se pega no momento onde Jesus morre. E aí ele não tem mais Jesus entre eles. E aí Pedrão fica desesperado. Pedrão perde o chão. Pedrão perde tudo. É a história na qual, onde eu estou dentro de casa e aí a coisa aperta para mim. Meu pai está bem, minha mãe está bem, meus irmãos estão bem, mas eu estou mal. Estou péssimo. E aí o Deus da minha mãe não me serve. Porque minha mãe relaciona com ele, meu pai se relaciona com ele. Mas e eu? Aquele momento onde se sinto só, abandonado, largado. Cadê aquele Jesus entre nós? E minha mãe profetizando, eu ficava perto. Ó, Deus, fala mesmo, glória a Deus. Vamos ficar perto, porque se tiver alguma coisa aqui, né, já revela aqui, em nome de Jesus, manda embora. Porque Jesus está ali no meio. Mas Jesus foi embora no meio dos discípulos. Aí os discípulos entraram em desespero. O que a gente vai fazer da vida? Vamos voltar a pescar, porque Jesus foi embora, agora a gente não briga mais com o romano, a gente não avança mais para lutar, vamos ficar quietinho no nosso canto. Jesus morreu. Jesus já não está mais entre a gente. Eles souberam qual é o desespero de não ter mais Deus entre eles. E a palavra de Deus diz que Jesus veio ressurreto dos mortos. E quando se encontrou com ele, Jesus falou, eu preciso ir embora. E os discípulos, não vai embora, fica com a gente. Fica entre a gente não quer perder a sua presença, a gente não quer perder você no meio de nós. A gente precisa do Senhor. Jesus olha para os discípulos e fala, mas eu preciso ir. Porque quando eu for, Deus irá enviar o Consolador, e o Consolador não vai somente estar entre vocês, mas o Consolador vai viver dentro de vocês. A palavra de Deus diz que Deus estava no Monte Sinai falando lá com Moisés, enquanto ele falava com palavras audíveis para Moisés lá escrevendo a lei. Os homens lá de trás que não se relacionavam, os homens que não conversavam com Deus, a Bíblia diz que eles ouviam trovões, outros ouviam barulho de trombeta, outros ouviam parecendo como um terremoto, e eu não sei como eles se relacionavam com Deus. Mas o relacionamento deles definia aquilo que eles ouviam com Deus. E a vontade de Deus era se relacionar com todos. Mas aqueles homens olhavam, Moisés, vai falar com Deus, porque a gente está com medo, eu não sei o que vai acontecer comigo lá em cima, o que vai ser de mim? Eles conheciam somente o Deus que Moisés servia, mas eles não conheciam o Deus vivo dentro deles. E os discípulos ali mesmo conhecendo e sabendo o que era viver entre o Deus vivo, e Jesus olha para eles e fala, é necessário que eu vá, porque quando eu for ao céu, Deus, o Pai, enviará um que irá habitar dentro de vós. O plano de Deus não é somente que nós tenhamos Deus entre nós, mas é que nós tenhamos a certeza que Deus habita dentro de nós, que Deus habite dentro de você. Porque ter Deus entre nós, muitos têm. O Brasil é um país, um dos mais, que tem mais pessoas que se denominam cristãos evangélicos, servos do Deus vivo. E aí a gente olha o nível de criminalidade, a gente olha o nível de roubo, olha o nível de problemas sociais, olha o nível de problemas, regionais, e a gente olha, mas cadê? Você olha, não sei você, mas você olha lá, qual que foi? Foi num programa policial lá, dos caras, foram perguntar para a mãe, você sabia que o seu filho fazia aquilo que você fazia? Eu sei, mas ele é um menino bom, é muito de Deus, Deus abençoe a vida dele. Eu até orei para que Deus abençoasse o assalto. Para que Deus protegesse a vida dele, que desse tudo certo.
Aí você olha os bandidos lá, fala assim, não, vamos orar aqui para Deus proteger, guardar a nossa vida, porque nada é errado, a gente vai lá fazer um assalto, não é, um sequestro, mas que Deus possa abençoar a nossa vida. E essa é a história de um país na qual conhece Deus, ou que simplesmente Deus está entre eles. Você vê a história de Israel, homens perdidos, homens na qual Deus habitava entre eles, mas eram homens ainda que serviam a outros deuses, eram homens que serviam a outras razões, eram homens que buscavam seus próprios orgulhos, suas próprias vontades, seus próprios desejos, acima da vontade de Deus, porque simplesmente Deus vivia somente entre eles. E não é porque você vem numa igreja, não é porque você vai num lugar para se relacionar com Deus, que Deus habita dentro de você. Eu olho os índices de pessoas que servem a Deus, eu olho misericórdia. Jesus não habita. Podemos dizer com palavras, sirva ao Senhor Jesus meu rei, meu salvador, o Senhor habita em mim. E Israel clamava, Deus vivo, Deus Emanuel, Deus Shaddai, Jeová Jiré, o Deus poderoso que luta por nós, que vai por nós. Mas quando Jesus chegou na terra e foi falar com os filhos, ele olhou para ele, vocês não conhecem o Pai. Vocês não conhecem o Pai. E aqueles homens, quando olhavam Jesus, falando, você não conhece o Pai o quê? Vai morrer aqui agora. Vão matar Jesus. Mata o Filho de Deus. Está falando aquilo que não sabe. Deus não habitava mais entre eles. E Jesus olha para aqueles discípulos e fala, é necessário que eu vá para o céu, porque o meu plano, o plano do meu Pai, o plano de Deus, não é somente que nós possamos habitar entre vocês, mas o plano de Deus é que eu possa vir e fazer morada dentro de vocês. E Jesus fala assim, eu vou fazer morada dentro de vocês, porque quando eu habitar entre você, dentro de você, a palavra de Deus diz, se Jesus habita em nós, Deus, o Pai, também habita. Deus, o Pai, está com Jesus, e se Deus, o Pai, está com Jesus, e Ele fala que se o Espírito Santo está dentro de nós, Jesus habita dentro de nós, Ele está falando que Deus não está mais lá no céu longe, mas Deus está dentro de você. Só que da mesma forma em que Saul teve uma opção, da mesma forma em que Davi teve uma opção, Deus não é um assaltante que se obriga a você a se relacionar com Ele. Ele não chega para você, senta aí que agora a gente vai conversar. Aponta a arma, senta, agora a gente vai conversar, a gente vai ter um relacionamento aqui, agora a gente vai virar amigo. Não é assim que Deus faz. Deus está disposto a se relacionar com você, quando você está disposto a verdadeiramente ouvir Ele. Eu sirvo ao Senhor, Deus protege a minha vida, eu estou indo só fazer um roubinho ali, mas Deus protege, não deixa eu perder minha vida, é só um roubinho. Chega no final, deu tudo certo, por Deus ou por diabo, deu tudo certo, chega no final, Deus, eu te agradeço porque o assalto deu certo. Eu tive que matar uns 2 policialzinhos lá, mas Deus protegeu a minha vida. Quão incoerente nós temos usado Deus, o nome de Deus. Mas esse é Deus? Nós podemos escolher viver entre aqueles que servem a Deus. Podemos escolher viver num Brasil na onde diz que serve ao Senhor. Mas nós também podemos escolher viver com Deus dentro de nós. Como que nós podemos escolher viver com Deus dentro de nós? É reconhecer sim que Deus precisa estar dentro desse corpo. É tentar olhar para falar para mim mesmo, falar, Deus, eu sou uma pessoa pecaminosa, mas o Senhor me transforma. O Senhor muda a minha vida. O Senhor está comigo. É você olhar para as suas capacidades, lembrar que quanto mais você tenta não pecar, mais você peca. Mas quanto mais você tenta fazer alguma coisa boa, e você foca em fazer essa coisa boa, mais você se preenche daquilo.
Quando você fica pensando, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, o que você faz? Você peca. Mas quando você coloca na sua mente que você precisa fazer o certo, fazer o correto, quando o pecado surge na sua vida, você fala, meu Deus, o que é isso? Como assim? Eu fiz uma ligação para um negócio que eu queria comprar, e aí eu liguei conversando com a pessoa, tudo bem, não sei o quê, eu queria saber a cotação de quanto que está esse negócio, desse tamanho, desse peso, tal, não sei o quê, quanto que está o transporte. A pessoa pegou e falou assim, mas você quer nota, sem nota, ou que valor que você vai querer na nota? Eu, o quê? Como assim? Não, você quer que a gente fature uma nota mais alta, e aí você paga um valor mais baixo? Como que funciona esse negócio aqui? Eu não estou entendendo. Não, se você quiser tirar uma por baixo, assim, o quê? É assim que esse negócio funciona? Eu fiquei, tá, valeu, obrigado. Já desliguei, porque fiquei tipo, nota mais alta, como que funciona esse negócio? Aí eu vou ter que pagar mais caro, eu bobo, né? Não sei como que esse negócio funciona. A pessoa estava dando a oportunidade de eu roubar uma por baixo ali, mas ela não sabe que eu mesmo que vou pagar, então não adianta. É só sonegação fiscal ali. Porque quando nós estamos focados em fazer aquilo que é certo, não há espaço para aquilo que é errado. Aí quando fica, mas será que se eu fizer aquilo é certo ou errado? Se você já está pensando se aquilo é certo ou errado, já dá 2 passos para trás. É necessário que os filhos de Deus estejam focados em somente aquilo que é correto, somente aquilo que é certo. Porque quando nós estamos focados em estar sendo parecidos, ser igual a Cristo, não há nada que possa desviar você daquilo que é o foco. E aí quando vem a oportunidade de fazer o errado, você, mas o que é esse negócio aqui? Não estou entendendo. E eu tenho aprendido que quando vem um pensamento pecaminoso, não sei você, mas eu sou humano ainda, estou lá em casa, do nada, jogando lá, de vez em quando me vem, do nada, estou matando o cara, me vem uma imagem de uma mulher, né, em situação ruim, porque eu não sei você, mas eu sou humano. A hora que vem, eu já, meu Deus do céu, já começo, Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, começo a ler a Bíblia, já começo a fazer aquilo que é certo. Se eu por um segundo, eu vacilar e pensar assim, nossa, eu não posso pensar nisso, aí já foi. Minha mente já explodiu, assim, ó. Vem coisa do além. A minha mente, eu tenho que ser rápido, eu tenho que entender que eu sou falho. Quando me vem o pensamento, eu já, meu Deus, deixa eu me trazer um versículo bíblico aqui. De madrugada, quando eu vou dormir, é uma das piores horas, não sei pra você, minha mente começa a ficar vazia, porque eu estou quase indo dormir, aí eu acho que o diabo olha assim, mente vazia, vou mandar uns bagulho para ver se frutifica lá. A hora que começa, eu vou quase dormir, vem aquele pensamento, eu já vou chorar para um missionário aqui, não sei, deixa eu ver o nome. Deus abençoe o Davi, Deus. No nome do Senhor Jesus, eu começo a selecionar alguma coisa, entendeu? Porque aí, simplesmente, passa. Aquele pensamento bateu, foi embora, e aquilo que é vida, frutifica. Porque eu preciso estar focado naquilo que é Deus comigo. Deus habitando, Deus existindo, Deus fazendo real na minha vida e na vida de quem está ao meu redor. Só que Deus dá para você e para mim uma escolha. Deus te dá uma opção que você decide se você quer habitar somente entre aqueles que conhecem ou se você quer ter Deus com você a todo instante. Em todas as batalhas, em todos os momentos, e seja ele difícil, seja ele fácil, às vezes eu encontro um probleminha pequeno, eu falo assim, eu preciso de Deus, da mesma forma que fosse problema grande, porque eu já sei que eu não tenho capacidade, seja ele um Golias de 3 metros, porque eu tenho que pegar uma pedra e tacar na cabeça, ou seja um Golias de uma pedrinha, que eu só preciso passar por cima, eu olho para mim e reconheço, Jesus, é necessário que o Senhor me ajude nisso aqui. Mas eu tenho capacidade de passar essa pedrinha. Eu falo assim, eu sei que eu tenho, mas Jesus tem mais capacidade de passar nessa pedrinha do que eu. Então eu já vou em Jesus. Porque no momento que eu passo aquela pedrinha sem Jesus, meu orgulho já, e aí já foi. Mas é só um pensamento ruim, é só esse negocinho aí. Aí você dá um segundo, já vai, né? O ventilador espalha tudo. É necessário que nós entendamos que estamos em constante guerra.
Você não consegue imaginar uma pessoa no meio de uma batalha lá, dentro da trincheira, com a arminha, aí você, estou cansado dessa guerra, levanta. Não tem disso. E é isso que a gente faz, a gente está numa batalha contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra aquilo que está dentro de nós, e a gente, agora estou cansado, não vou nem fazer mais nada, já deu ruim. Porque é necessário que estejamos atentos a todo tempo e fora de tempo. E para isso você precisa decidir escolher por Jesus antes de tudo. Os discípulos olharam para Jesus e falaram: Jesus, fica com a gente, não vá embora, não vá, fica. Jesus falou: eu preciso ir, porque vocês precisam conhecer o Espírito Santo. E quando Jesus subiu ao céu e o Espírito Santo desceu sobre eles, a palavra de Deus diz em Atos que eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, e quando Pedro anunciou a palavra, 5.000 se converteram. O poder e a glória de Deus se manifestou quando aqueles homens receberam o Espírito de Deus. Eles reconheceram que era necessário ter o Espírito de Deus dentro deles. E é por isso que os milagres acontecem na sua vida, porque você decidiu que o Espírito Santo precisa viver dentro de você. E é por isso que os milagres acontecem, é por isso que as coisas se rodam ao nosso redor, é por isso que Deus está fazendo acontecer ao nosso redor. Porque primeiro, é necessário que eu e você escolhemos viver com o Espírito Santo, seguir a voz que habita dentro de nós e reconhecer que é necessário o Jesus Cristo, o Pai, não mais viver entre nós, mas viver dentro de mim e de você. Mas é uma escolha que você precisa tomar todos os dias, é uma escolha que você precisa tomar todos os instantes, é uma escolha que você precisa decidir quase todos os minutos, porque você precisa estar atento e vigilante a todo momento. E essa é a palavra que eu gostaria de ministrar e dizer a você. É necessário que você esteja atento àquele que vive dentro de você. Você pode ser como Saul e escolher não ter Deus dentro de você. Você pode ser como Davi e também decidir ter Deus somente entre vocês. Mas você hoje tem a opção de escolher ter Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo de você, vivendo dentro de você, mas a escolha é sua, a escolha é sua, você tem decidido quem habita dentro de você, e por isso nesse dia eu gostaria que você se colocasse de pé. Deus está a todo instante disposto a viver dentro de você, mas Ele espera a sua resposta todos os dias. Ele espera que você diga. A palavra nos ensina que Deus estava no jardim do Éden junto com Adão, e todos os dias ali Deus ia para ter com Adão, mas ali também mostra que Adão ia ter com Deus. Da mesma forma, você também decide. Deus já decidiu, Ele já está, Ele já enviou o Filho, Ele já enviou o Espírito Santo, Deus já está ali, mas é necessário que você responda, é necessário que você haja, é necessário que você vá, é necessário que você escolha se você vai se relacionar com Deus ou não. Ele não vai te obrigar, Ele não vai te oprimir, Ele não vai te arrastar, Ele não vai te forçar. Ele está lá, todos os dias, todos os instantes, disposto. E qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido a sua resposta? Ore ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque o Senhor nos respeita. O Senhor é um Pai que nos ama, é um Pai que está presente, é um Pai que está disposto, é um Pai que mesmo com todas as nossas escolhas, mesmo com todos os nossos erros, mesmo com todas as nossas falhas, o Senhor é um Pai que nos ama, que enviou o seu Filho para nos salvar.
O Senhor é um Pai que está aqui decidido nesse momento, em cada instante, em cada segundo, do lado de cada um dos seus filhos, olhando para Ele e dizendo: se você pedir, eu posso mudar a sua vida. Se você clamar, se você aceitar eu viver dentro de você, eu posso mudar a sua história, eu posso mudar a sua vida, eu posso mudar tudo que tem sido escrito, tudo aquilo que tem sido feito. Mas é necessário que haja uma escolha. E eu agradeço Deus porque o Senhor é um Pai que está todos os dias. O Senhor é um Pai que todos os dias está ao nosso lado, olhando simplesmente para que nós, naquele momento em que nós clamarmos, naquele momento onde nós pedimos: Deus, venha ao meu encontro, Deus, venha ao meu socorro, Deus, entra em mim, faz morada, muda a minha história, muda a minha vida. O Senhor está disposto a mudar. O Senhor está disposto a vir fazer morada dentro de mim. Deus, muito obrigado. Eu te agradeço e te louvo, Pai, porque de todas as escolhas, de todos os momentos, que todos os dias o Senhor está ao meu lado, ali somente esperando, somente dando ali um segundo de pedido: Senhor Deus. E o Senhor vem, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, o Senhor nos transforma, o Senhor nos equipa, o Senhor nos molda. Mas é necessário que façamos uma escolha. É necessário nesse dia que você faça uma escolha. É necessário também que amanhã você permaneça nessa escolha. Que semana que vem você permaneça na mesma escolha. Porque é necessário que estejamos vigilantes. É necessário que estejamos atentos, não contra o pecado, não contra o diabo, não contra isso, mas é necessário que estejamos vigilantes para o centro da nossa vida ser a palavra de Deus, o centro da nossa vida ser Jesus habitar em nós, ser o Espírito Santo guiar os seus passos, guiar a sua vida. E é por isso, Deus, que eu te agradeço. Te agradeço, Deus, porque eu tenho certeza que essa semana será diferente, que essa semana será transformadora, porque os seus filhos irão escolher ouvir a sua voz, os seus filhos irão escolher ter Deus dentro deles. Por isso, Deus, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa semana, abençoa, Senhor, as nossas escolhas e nossas decisões, abençoa aquilo que tem dentro de nós, para que aquilo que nós fizermos seja a sua vontade, seja o seu desejo, seja o seu querer nesta terra. Por isso, Deus, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa semana, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história, mas lembre-se, você tem a escolha de ter Deus dentro de você, de ter Deus no meio somente, ou simplesmente não ter Deus. A escolha é sua. A escolha é sua. Deus abençoe a sua vida. Escolha por Cristo Jesus. Escolha por ter Ele dentro de você. Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus.